Audiobook A Entrega Incondicional. Parte 4. Os Pilares do Zen. Passaram-se meses e eu continuava fazendo minha exploração interior por conta própria. Mal sabia que a ajuda estava para chegar inesperadamente. No programa de doutorado tinha um colega de turma chamado Mark Waldman. Era um rapaz inteligente e leitor ávido de uma enorme gama de assuntos. Como todo mundo, tinha me ouvido falar sobre meu interesse por aquela voz. Um dia ele me trouxe um livro que achava que pudesse ajudar. O título era Os Três Pilares do Zen, de Philip Keplow. Eu não sabia absolutamente nada sobre Zen budismo. Era um intelectual que nunca pensava em assuntos religiosos. Fui criado como judeu, mas não muito. Na época em que fui para a faculdade, a religião já não tinha nenhum papel na minha vida. Se você perguntasse se eu era ateu, eu provavelmente lhe responderia com um olhar vazio de perplexidade. Eu nunca havia nem mesmo pensado nisso. Comecei a folhear o livro sobre Zen e em poucos minutos ficou evidente. Ele era sobre aquela voz. Meu coração praticamente parou. Senti dificuldade para respirar. Esse livro falava claramente sobre como fazer aquela voz parar de falar. Uma passagem após a outra falava sobre silenciar a mente. E usava expressões como verdadeiro ser por trás da mente. Não havia dúvida de que eu tinha encontrado o que vinha procurando. Eu sabia que outras pessoas também deviam ter alcançado aquela perspectiva de observar a voz da mente em vez de se identificar com ela. Não somente existia todo um legado de conhecimentos milenares relativos àquela voz, mas esse livro falava claramente sobre sair dela. Falava sobre se libertar do domínio da mente. Falava sobre ir além. Nem preciso dizer que fiquei fascinado. Senti por aquele livro uma reverência que nunca havia sentido por nada na vida. Tinha sido obrigado a ler e estudar livros demais na escola, mas agora tinha nas mãos um que respondia a algumas perguntas verdadeiras que eu tinha, como: quem é esse eu que observava aquela voz falar? Eram perguntas para as quais eu desejava muito saber a resposta. A verdade é que eu estava muito além do querer. Eu precisava saber as respostas. Aquela voz estava me levando à loucura. O que os três pilares do Zen tinha a dizer era muito claro e inequívoco. Dizia para parar de ler, falar e pensar sobre a mente e simplesmente fazer o trabalho necessário para aquietá-la. O trabalho necessário era igualmente inequívoco: meditar. Antes mesmo de saber sobre meditação, eu já tinha tentado me sentar sozinho para fazer com que a voz se aquietasse, mas isso nunca havia funcionado para mim. Esse livro me apresentava um método testado e aprovado que havia funcionado para milhares de outras pessoas. Simplesmente sente-se num lugar silencioso, observe sua respiração, o ar entrar e sair, e repita mentalmente o som mu. Pronto. Agora faça isso por um tempo maior a cada dia. No Zen, o verdadeiro trabalho geralmente era feito num encontro em grupo chamado Sesshin. Nos encontros tradicionais, uma pessoa treinada ficava andando com uma vara, Kyosaku. Se você começasse a dormir ou perdesse o foco de algum outro modo, levava uma pancada nos ombros. O Zen era rígido, não tinha brincadeira. Essa forma do Zen era um trabalho sério. Eu não tinha um grupo nem um professor. Tinha apenas o livro e um anseio sincero de ver se aquelas práticas me levariam aonde eu queria ir. Assim comecei a fazer sozinho a meditação Zen, de acordo com o que eu havia entendido, pelo menos. A princípio, ficava sentado 15 ou 20 minutos por dia. Em uma semana, aumentei o tempo para meia hora, 2 vezes ao dia. Não houve fogos de artifício nem experiências profundas, mas, sem dúvida, a concentração na respiração e no mantra desviava minha consciência do falatório incessante da voz. Se eu fizesse a voz mental dizer mu, ela não poderia dizer todas aquelas coisas loucas e pessoais que costumava dizer. Rapidamente comecei a gostar da prática. Ficava ansioso pelos momentos do dia que eu reservara para a meditação. Apenas algumas semanas depois do início do meu experimento com a meditação Zen, Shelley e eu decidimos acampar. Encontramos 4 amigos e fomos passar o fim de semana na Floresta Nacional de Ocala. Eu tinha uma Kombi preparada para acampamentos, então era fácil fazer viagens curtas, mas essa não seria apenas mais uma viagem.
ela estava destinada a ter um impacto profundo sobre o restante da minha vida. Encontramos na floresta um local isolado que se abria para uma área pantanosa intocada. Assim que paramos os carros, fomos envolvidos pela quietude e pela beleza do lugar. Percebi que aquele seria um bom local para meditar um pouco. Eu era apenas um principiante, mas levava as práticas muito a sério e queria descobrir como seria se a voz dentro da minha cabeça realmente se calasse. Perguntei a Shelley e aos nossos amigos se eu poderia passar algum tempo sozinho. Ninguém foi contra. Então fui andando junto ao lago cercado de capim e encontrei um bom lugar onde me sentar. Toda a ideia da meditação era tão significativa para mim que, desde o início, era como uma experiência sagrada. Escolhi uma árvore sobre a qual me sentar, como o Buda. Então, de um jeito muito dramático, disse a mim mesmo: só vou me levantar daqui quando alcançar a iluminação. O que aconteceu embaixo daquela árvore foi tão poderoso que até hoje meu corpo estremece e meus olhos se enchem de lágrimas quando penso nisso. Para honrar este conhecimento e o autor, adquira o livro físico através do link na descrição deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum episódio deste livro incrível. Gratidão, muita luz e expansão.